Tudo bem, Luana, com você. Certo, boa noite, gente, tudo bom? Vê só, eu separei aqui, porque assim, vai ficar um pouquinho complicado, a gente fez o teste aqui em casa, para compartilhar a tela e o som, e aí todo mundo vai ficar, cada um numa velocidade. Aí a gente pensou numa opção, eu compartilho a tela da letra, e cada um, como tá, com o seu microfone desligado, a gente canta no ritmo da letra, que tá tocando, pode ser? Tudo bem, então a gente não teria música, é isso, não é? Não, a música vai tocar, todo mundo vai estar ouvindo. Se for, tá. Aí cada um canta em casa, como a gente fala normal. Entendi. Okay. Isso, okay. Porque senão vai ficar tudo em paz. Diferente. Muito bem, antes de começar, você faz a oração, querida? Tudo bem? Quem, eu? Sim, faz a oração inicial. Sim, senhor. Oremos. Santo Pai que estás no céu, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos entrando em Tua presença, unidos entre irmãos, para juntos te adorar e aprender um pouco mais da Tua palavra. Amém, Senhor. Abra nossa mente e nosso coração, é isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Separei aqui o himno para a gente... Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Tá todo mundo ouvindo o áudio do hino? Não? Acho que tu esqueceu do stop. Não. Não, o áudio não está vindo. Não tem outra bolsa de medicamento. Agora vai. E aí? Tá indo? Vou voltar pra gente... Agora está vindo. Jesus
pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os reunidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo a um brilho sem igual. O som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós cantamos para honrar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, ele vem me buscar. Amém. Estou aqui de volta, porque tinha gente que estava com problema para acessar, eu estava tentando enviar o link. Eu preparei um hino, um louvor solo, ou a gente pode cantar inédito de novo. O que é que vocês acham? Só não estou conseguindo ouvir, pode escutar sem áudio. Dependesse da mim, se o louvor solo seria muito bom. Exatamente. Isso aí. Eita. Né? Isso. É bom que tem muita gente, vou fazer a escala dessa semana. Tem uns rostinhos aqui que eu sei que canta. Tá bom, vou lá. Eu vou ter que usar o celular, porque para usar lá vai ficar muito pra gente. Esse hino, ele é um hino muito bonito. Eu já cantei em várias igrejas, na verdade, mas ele fala sobre a volta de Jesus, né? Ele fala sobre a preparação e o momento, né, em que estaremos entrando no lar, em que estaremos encontrando pessoas, né, que o próprio Jesus mesmo. Possamos meditar na letra desse hino. Vocês estão conseguindo ouvir? Ok. Se o tempo está chegando ao fim, estão acontecendo ao meu redor. Ainda existe tempo de aceitar o bom Jesus como o único e eterno Salvador. Já estamos na entrada, logo as portas se abrirão e veremos as mansões, nosso esperado lar. Entrando no lar com meus amados, ali cantaremos com os anjos. Face a face ali verei ao meu Jesus. Entrando no lar conhecerei Daniel, Salomão e Abraão, e sentado a me esperar está
a gente no caminho ficará para trás. Uns dormirão, outros desistirão. Outros tentaram crer, mas não tiveram fé. E o fim de tudo um dia ia chegar. Continuaram com suas vidas, sem querer nada mudar. Me aceitaram o meu Cristo, rejeitaram seu amor. Entrando no lar com meus amados, ali cantaremos com os anjos. Face a face ali verei ao meu Jesus. Entrando no lar conhecer Daniel, Salomão e Abraão. E sentado a me esperar está Jesus. Com meus amados, ali cantaremos com os anjos. Face a face ali verei ao meu Jesus. Entrando no lar conhecerei Daniel, Salomão e Abraão. E sentado a me esperar está Jesus. E sentado a te esperar está Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O momento agora seguinte é o momento exatamente do período de oração intercessora. Deixa eu arrumar um pouquinho mais aqui a minha tela. Só um momento. Ok? E aí, então, a pessoa responsável que ficara, portanto, para cuidar desse instante, tá bom? Luana, que o Senhor te abençoe. Obrigado pelo louvor tão singularmente, eu diria, catado a dedo, não é? Parece que você passou realmente, evidencia que você singularmente foi buscar uma música muito destacada. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite, meu amigo irmão Tibério. Esse que vos fala é o ancião da igreja do aeroporto. Está aí na rede com o filhote? Rafael. Você está em eu diria, em Natal? Na realidade, não é Natal. Eu estou no interior do Rio Grande do Norte, no litoral, né? Certo. É cerca de 40 quilômetros de Natal. Certo. Na casa da praia, que a minha sogra mora aqui, nessa casa. Tá bom. Boa noite aí. Aqui na varanda. Lembrança a esposa e o outro filhote. Amém, pastor. Obrigado. Irmãos, eu posso ver aqui alguns pedidos de oração que foram colocados aqui no chat. Eu iniciei pedindo para que nossas igrejas sejam preservadas do Covid, né? E para que quando a gente retornar, nós possamos estar mais forte do que nós entramos, né? Amém. Bruno pediu oração pelos outros, uns pelos outros, para que nós possamos nos manter firmes. Amém. Orações pela Igreja de Brasília Teimosa. Nós também temos um pedido de oração aqui de Gabriel por todas as famílias e as pessoas que estão adoentadas. Uma irmã que agradece pelo hino. Vamos continuar orando pela nossa liderança local a nível de associação, união e divisão, para que a nossa igreja possa continuar se mantendo forte também administrativamente. Amém.
a irmã Aíce pede que ore por ela, que ela está com um pouco de enxaqueca. A irmã Patrícia pede oração por ela e pela sua família. O irmão Carlos Júnior pede oração pelo seu pai. O irmão Clóvis Luz pelo derramamento do Espírito Santo. Amém. Amém. Esses são alguns dos pedidos que foram colocados aí no chat. Mas, peraí, tem mais uma. Uma Marcela pede que nós continuemos orando por ela, pelo seu esposo, que está se recuperando de cirurgias, por sofrer um acidente de moto. Vamos orar então pela nossa irmã Marcela. Certo. O irmão Bruno pede oração pela reabertura das igrejas no Cabo, a partir da próxima quinta-feira. Amém. Mais alguém teria algum pedido de oração que quisesse falar em público? Tem uma outra aí, acho que chegou. Veja aí, acho que é de Cristiane, não é? Cristiane pede oração por Márcio e seu esposo. Certo. E pelos estudantes da Bíblia, o irmão de Jailton. Certo. Não sei se mais alguém teria algum pedido de oração. Alguém está pedindo aí, o Fernando, pelo seu sogro. Pelo seu sogro. Mas se as pessoas quiserem fazer o pedido de oração também usando o microfone, fiquem à vontade. Exato. Eu queria incluir nesses pedidos, eu recebi, antes de começar, eu estava em minhas orações, antes de vir para cá, e eu recebi um telefonema, que depois, então, foi que eu fui atender, e o nosso querido irmão lá do distrito de Palmares, da cidade de Água Preta, um irmão chamado Manuelzinho, muito querido, muito conhecido de muitas pessoas, esteve aí lutando contra essa desgraça desse patógeno durante aí 15 dias e hoje, então, veio a óbito. Então, eu gostaria que vocês orassem em direção à família e a própria igreja, porque ele era um diácono bastante incisivo, bastante ativo, de uma amizade muito forte com muita gente. Já era alguém de idade, aí com os seus 72 anos, mas com um carinho muito, eu diria, extremo pela igreja. Então, não esqueçam de orar pela família, então, do nosso querido irmão Manuelzinho. Ele faleceu hoje à tarde. Pastor? Pode falar, Bruno. Pastor, estou aqui na casa do meu sogro, como eu bem falei, e ele está numa situação bastante debilitada, certo? Em relação por ele, se o senhor permite, tá bom. Está meu sogro, você está dando para ver. Qual é o nome ele dele? Está na situação, o nome dele é Antônio Alves de Queiroz. Tá bom, vamos orar então pelo nosso irmão Antônio Alves. Antônio Alves de Queiroz, ele está numa situação difícil, sabe, pastor? Está com câncer e já está numa situação bem avançada. Tudo bem, então, mas vamos fazer a oração por ele, tá bom? Obrigado, agradeço. Tibério, eu acho que enquanto eu estava fazendo o pedido, alguém escreveu mais alguns pedidos aí. Deixa eu aqui colocar aqui, temos a irmã Caiane, pede oração pela sua avó, que fez cirurgia, mas já está se restabelecendo. Fernando, pelo seu sogro. A irmã Tati e Lucas pede oração pela a sua amiga Catarina, que perdeu a mãe com essa terrível doença. Está com depressão. A irmã Caiane Cabral pede oração pela sua tia. Júlia Nívia pede oração pela sua mãe, que tem problemas psicológicos. Bruno Barbosa pede oração por e acho que é Ian ou Jean, que está afastado dos caminhos do Senhor. Caiane Cabral pede oração por uma amiga da igreja, Sandrinha, que está doente, né? Jailton pede oração por ele, porque Deus realize um milagre. Bruno Bandeira pede oração pela sua tia e avó do Jordão Alto, que estão em observação. E também para que seu pai, para que abra o coração a Deus.
Zilpa Barbosa pede que orem por Sandrinha, que ela está internada no IMIP, com câncer no útero. Acho que foram esses aqui os que chegaram ainda. Muito bem. Tem um irmão que acho que está anotando, né? E aí a gente vai se submeter nesse instante a essa direção de oração intercessora, tá bom? Agora com o nosso querido irmão. Podemos orar? Então, oremos então. Santo Deus e eterno Pai que está nos céus, nesse momento, no início dessa semana de oração, sabemos que Tu tens um plano na vida da Tua igreja, e especialmente na vida de cada um dos que aqui estão, na vida de seus familiares, dos seus filhos, dos seus pais, das pessoas pelas quais nós temos colocado aqui essas orações, esses pedidos de oração intercessória. Amém. Sabemos que Tu tens um plano na vida daqueles que, de alguma forma, de alguma maneira, chegaram aos nossos ouvidos através dos pedidos que aqui foram feitos. Sabemos que existem muitos outros pedidos, não sabemos o que acontecerá nas nossas vidas daqui por diante, mas a nossa confiança é de que Tu estás no controle da nossa vida. Amém, Senhor. Querido Deus, nós Te agradecemos pela oportunidade de, mesmo distantes fisicamente, nós podemos, através dessa tecnologia, estarmos vendo os rostos dos amigos, dos irmãos. Amém. E com alegria estarmos conectados através dessa ferramenta tremenda que é a ferramenta da oração. Amém. Abençoa cada um dos pedidos que aqui foram feitos, Amém. em especial aqueles que estão passando por dificuldades com relação à sua saúde, em especial o sogro do irmão Bruno, que aqui foi relatado, os familiares desse irmão que veio a falecer dessa terrível doença, para que Deus Tu possas consolar a sua família, os seus parentes, os seus amigos. Todos nós também que temos os nossos pedidos de oração, pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa liderança, nosso pastor, também as nossas lideranças a nível de associação, de união, de divisão e de conferência geral, para que com sabedoria possam ser instrumentalizados pelo Teu Santo Espírito para trazer e para continuar trabalhando em prol do crescimento da Tua igreja, em especial nesses últimos dias, que a Tua mensagem possa estar sendo cada vez mais pregada, falada aos corações, e as pessoas possam estar entregando as suas vidas a Ti. Amém. Abençoa aqueles que estão recebendo estudos bíblicos, aqueles que estão sendo alcançados pelos Calebs, aqueles que estão sendo alcançados pelo trabalho individual de cada irmão, de cada irmã, que a Tua igreja possa estar cada vez mais unida, cada vez mais forte, cada vez mais envolvida com esse trabalho extraordinário de salvar vidas através do ministério da Tua Santa Palavra. Amém. Que o Espírito Santo possa estar nos visitando nesse momento, em especial o nosso pastor, para que ao abrir a Tua Palavra, ele possa falar com propriedade e essa palavra possa inundar nossos corações e nos encher de esperança e nos levar a tomar as decisões que precisamos tomar, corrigir os rumos da nossa vida e cada vez mais estarmos envolvidos com o Teu Evangelho. Amém. Dá-nos essa certeza e essa esperança, vencer com cada um de nós nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Meu amigo Miguel, você tem alguma orientação? Pastor, Oi. boa noite para todos. Boa noite, Miguel. Boa noite, Cristina. Boa noite. Pastor, Oi. os pedidos de orações. Uhum. Nós temos um pedido especial, que é o pedido exatamente voltado para essa semana de oração. Certo. Cada noite nós vamos ter um pedido de oração especial, cada dia. Então, hoje, nós vamos suplicar que o Espírito Santo de Deus lhe use e use a gente também para que a gente possa entender a palavra de Deus. Amém. E assim colocarmos em prática para que durante essa semana e o restante de nossas vidas nós possamos dizer ao mundo que Jesus em breve vai voltar. Amém.
Bom, então esse é o pedido especial que nós temos que fazer durante o decorrer dessa noite. Certo. E você escolheu alguém que vai fazer esta oração? Ou como é que você, então, pensou em fazer? Eu pediria a Bruno. Cada noite a gente vai pedir uma pessoa para fazer. Tudo bem? Então, eu pediria a Bruno que ele fizesse essa oração para nós, tá bom? Bruno de Rosana. É porque tem outro Bruno também, né? O Bruno Barbosa e o Bruno Bandeira. Tudo bem, Bruno? Agora é com você. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Rosana, seja bem-vinda. Estou te vendo aí. Pastor. Um abraço. Amém. Vamos orar, né? Oremos. Querido Deus e Pai eterno, estamos aqui, Pai, nesta semana, iniciando, Pai, uma semana de oração, Pai. Te pedimos, Pai, a tua intercessão, que o teu Santo Espírito caia sobre cada um de nós que estamos a ouvir a tua palavra, e o Senhor possa usar o nosso pastor, Pai, mais uma vez, para que a palavra possa alcançar, Pai, os nossos corações, Pai. Sabemos que a tua palavra, Pai, não volta vazia, Pai. Então, Pai, que ela, ao chegar aos nossos corações, possa preencher cada vazio, Pai. Amém. Cada sentimento de dor, cada sentimento de perca que permanece em nós, Pai, mas que o Senhor possa purificar-nos, Pai. E que nós possamos ter o coração e a mente transformadas, Pai, e preparadas e voltadas unicamente para Ti, Pai. Amém. Estamos passando por uma situação difícil, nós sabemos, Pai. Mas o Senhor também nos dá o conforto, que o Senhor diz que a gente vai passar por momentos difíceis, mas que o Senhor vai estar conosco a todo momento, Pai. E é com essa certeza, Pai, com essa confiança, que eu te agradeço, que eu te peço, Pai, a tua bênção sobre cada um de nós que estamos a participar dessa semana de oração, Pai. Em especial o pastor e a sua família, para que ele possa continuar sendo um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, os que talvez por alguma razão passaram a chegar agora, eu diria, a esta reunião solene, esta semana que nós reservamos para estudar a palavra de Deus. Vamos nos concentrar especificamente no Evangelho de Mateus, mais singularmente no capítulo 24. A partir de amanhã, certamente, minha esposa vai estar aqui do lado. Hoje ela não está em condições físicas para fazê-lo. Eu estive hoje no Recife, estive para tentar resolver umas questões aí de algumas pessoas que eu precisava auxiliar de perto, e recebi recentemente uma informação que eu já soltei aí no grupo, né? Acho que o governador aí do estado já então fez o que a gente chama de um cronograma para a abertura de determinados setores, desde então agora iniciando o dia 13 até o dia 15 deste mês, paulatinamente, em determinados setores vão começar aí, então, as suas atividades. Lá no documento, eu me ative para dar uma espiada com um pouco mais de cuidado, não vi nenhuma informação singular acerca dos templos religiosos. Não sei se vai vir, portanto, em algum momento, um documento paralelo para tratar especificamente desta questão, mas, de alguma forma, a gente já tem, pelo menos, diria desta maneira, eu estou vendo que o meu óculos está pegando a luz aqui da câmera e parece que está fazendo uma espécie de dificuldade aí para vocês. Deixa eu tirá-lo, na hora de ler eu vou botar. Então, dizia, a gente não tem nesse documento que foi aí produzido recentemente pelo governo do estado, inclusive uma live que ele aí colocou, não há nenhuma observação a respeito dos templos religiosos, sejam eles, então, de quais naipes que, então, pertençam. Qual é a expectativa? É que a gente tenha alguma informação, a partir de amanhã, como que isso, então, vai ser proposto. Tá? Lá em Petrolina, aqui já no estado, eu diria, o prefeito de lá da cidade já tomou uma medida em relação à questão dos templos. Lá o pessoal, a partir de hoje, já começou a se reunir com o seguinte quantitativo. Se a igreja, por exemplo, tem 50 pessoas, as reuniões só poderão ser realizadas com a metade disto, ou seja, sempre 50% do número de membros ali que frequenta o ambiente. Com os mesmos cuidados
com máscara, com, então, as atividades de higienização, seja com o álcool em gel ou, então, com sabão líquido, e que, na verdade, há um distanciamento também dentro do próprio templo, ou seja, tem de estar a distância de 1 metro entre um e outro membro. Se forem membros de uma mesma família, eles, então, assim mesmo também mantêm-se o mesmo tipo de raciocínio. Não podem estar todos, eu diria, como anteriormente estavam, bem próximos um do outro. Então, se este modelo, não sei, não acompanha essas questões políticas do ponto de vista se o governo de lá, de Petrolina, é situação ou oposição do governo do Estado, se este modelo for, portanto, copiado aqui para Recife, necessariamente, então o prefeito da cidade vai tomar alguma medida nesse sentido. Aí alguém diria, claro, pastor, não há nenhuma posição a respeito dos templos, porque a decisão apresentada foi do governo do Estado. Mas o governo do Estado e o prefeito da cidade, então, senhor aí, Geraldo Júlio, necessariamente estão muito próximos. Então, de alguma forma, a gente está nessa expectativa, verificando o que vai acontecer a partir, então, do dia de amanhã. Então, o que for, de fato, estabelecido, como igreja, nós vamos ter de respeitar e vamos, então, seguir. Ontem, eu dei um conselho, numa reunião que estava tendo com, então, aí, as ilustríssimas tesoureiras da igreja, e dei um conselho, e eu vou repetir aqui, porque são a grande maioria dos membros aqui presentes, esses líderes em particular. Antes de abrirmos a igreja, com as regras que certamente vão ser estabelecidas por cada município, inclusive o nosso distrito é bastante distinto, porque ele tem igrejas de um município de Jaboatão e igreja no município, portanto, do Recife. Então, a gente vai ter de se adaptar às regras que vão vir, a de Jaboatão e a do Recife. Eu disse e vou reiterar, é necessário que se faça uma espécie de higienização dentro da igreja antes que nós usemos os nossos irmãos lá dentro. Especificamente a área que envolve sanitários, a parte, portanto, ali, eu diria, do templo, especificamente, se não tem existido o que a gente chama, portanto, da limpeza comum, vai ter de fazer uma detectação e uma desinfectação para que, então, não tenhamos surpresas, com alguma coisa que possa ali ter se acumulado. Baratas, percevejo, eu diria, escorpiões, comumente chamada aqui no Nordeste de lacral. Mas, em suma, temos de cuidar disso antes de abrirmos diretamente para os nossos irmãos voltarem à igreja. E, é claro, aí vem um grande problema. Como vamos administrar essa questão, do ponto de vista de que se será 50% do quantitativo de membros, como vamos dizer para os irmãos, então? Se nossa igreja, por exemplo, digamos que eu tomo como modelo a igreja do Jordão Alto, então lá 60 pessoas que se reúnem, então nós vamos dizer, olha, irmãos, só podem vir 30. Se essa for a posição que então vir aí, só pode vir 30. Então aí vem o detalhe, esses 30 vão repetir a frequência e os outros 30 vão vir quando? Então, a gente vai ter de internamente começar a dialogar para sermos, eu diria, de alguma forma inteligentes na aplicação desta regra e atender a todos os irmãos, porque o que eu entendo, suponhamos que a regra seja 50%. Então, se a igreja tem 60 membros que frequentam e nós temos, então, aí 30 vindo, que é a metade, a pergunta é, vão vir no sábado e no domingo vão repetir os mesmos? É onde a gente vai ter de fazer uma espécie, portanto, de sorteio, ou seja, o que a gente vai encontrar para resolver essa questão, para dar assistência aos demais irmãos para que eles possam voltar para a igreja. Reitero, se assim o governo, eu diria, municipal aqui do Recife, tomar essa posição como modelo que está sendo lá em Petrolina, que começou hoje, A abertura, então, começou hoje. Em suma, nós temos, então, isso daí para observar, tá bom? Vamos esperar o que é que vai vir necessariamente agora, depois, então, que aí o Geraldo Júlio vai fazer o decreto do município, porque o que saiu agora é do Estado, e aí nós vamos ver como que virão as orientações para os templos.
Então, eu já mandei aí no grupo da igreja esse documento, este é o documento oficial, e eu só divulgo aquilo que de fato é fato, porque eu sempre examino antes. Então, não tenham sombra de dúvida, porque o que eu mandei para vocês é, de fato, a realidade nua e crua, tá bom? Bem, nessa minha abordagem agora, tem alguma informação nova que eu estou sem saber? Alguém tem alguma questão? Não, né? Então, tudo bem. Então, vamos fazer uma prece para a gente, então, tomar a palavra de Deus e começar nosso estudo da palavra do Senhor nesse momento em particular. Nosso querido Deus e amado Pai, em Tua presença nós nos encontramos. Neste momento solene te suplicamos que Tu nos abras a mente para compreender a Tua palavra. Também, Senhor, suplicamos que o Teu Santo e Bom Espírito nos dê conforto diante das dificuldades que estamos passando. Muitas famílias que perderam membros queridos, outros que estão em situações muito difíceis do ponto de vista de sua saúde, está acometida por doenças incuráveis. Especificamente, me lembro nesse instante do pedido do teu filho Fernando a respeito do seu sogro. Eu te imploro, Senhor, que tu lhes dê o conforto que é necessário para que possa enfrentar esta dificuldade de doença chamada câncer. Tu que és criador de todas as coisas, faça com que o teu filho possa compreender o teu amor e a tua graça, a fim de que, Senhor, possa sentir a mão de um Deus que não só cura, mas também perdoa e salva. E isto é o melhor que nós podemos receber nesta terra, a garantia de nossa salvação. Portanto, o auxilie nesse instante. E de maneira muito especial, como já dissera outrora, abre a nossa mente para compreender a Tua palavra e que ela seja, Senhor, o nosso, então, amparo nesses dias de dificuldades, mas também o seja do ponto de vista dos dias de alegria igualmente. Nós te suplicamos estas bênçãos e queremos que elas se tornem extensivas a todos os teus filhos que estão ouvindo através deste caminho de comunicação, algo que então tu preparaste para os teus filhos nesta noite. Nos uses, portanto, como assim já foi pedido, em o nome de Jesus. Amém. Abram a Bíblia lá no canal A Fé Se Explica, eu digo, venham mais perto da Bíblia, né? Então, tome a sua Bíblia e venha mais perto dela. Abram a Bíblia, certamente, no Evangelho de Mateus, deixem aberta aí especificamente no capítulo 24, porque a partir de agora, o que eu vou fazer nesse primeiro dia será lhes apresentar todas as conexões que assim pudéssemos chamar, que estão vinculadas diretamente ao Evangelho de Mateus no capítulo 24. E então, quando nós vamos para Mateus 24, nós devemos lembrar que o capítulo 24 e o capítulo 25 estão intimamente relacionados. Você não pode perder de vista esse quadro inicial. Vou reiterar. Mateus 24 e Mateus 25 não podem ser estudados de maneira desconectados. Tem de ir continuando estudando Mateus 24, você entra em Mateus 25, porque, eu diria, a narrativa amplia aquilo que Jesus ali narra. E é preciso ainda atentar para um outro detalhe. Esse bloco que aqui eu já estou apresentando, de Mateus 24 e 25, dentro desse bloco, o que eu estou chamando aqui, nós precisamos verificar que o capítulo 21, Mateus capítulo 21, abre, portanto, toda a sessão, que assim nós poderíamos chamar, para as explicações que vão vir para o capítulo 24 aí do Evangelho. Vou dizer diferente. Mateus 24 e 25 é um bloco. Você não pode estudar sem, então, se deparar com o capítulo 25. Mas, para que nós possamos entender Mateus 24 e 25, nós devemos começar com o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, porque a partir do capítulo 21 nós temos uma seção, que a gente poderia chamar aí, portanto, de uma seção de informações que Jesus aí se apresenta. No capítulo 21, você vai encontrar que Jesus aí, ele está, portanto, como o rei messiânico, ele está se dirigindo para Jerusalém. E antes de entrar triunfantemente em Jerusalém,
Você deve atentar que aí no capítulo 21, esta narrativa é uma retomada de um texto lá do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 9, verso 9, registra este momento que então o profeta já antevia do que iria ocorrer com então o Messias, logo quando ele chegasse. Ou seja, no capítulo 21 nós temos o quê? A narrativa da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Você deve atentar para essa expressão. O verbo aí é, ele está entrando em Jerusalém. Então, o verbo é entrar. E este episódio é o cumprimento do que foi narrado pelo profeta Zacarias no capítulo 9, verso 9. Isso está no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Você tem, portanto, aí os versículos 12 e 13, onde se encontram esta narrativa. Mas não perca de vista que o verbo principal para que nós compreendamos quando chegarmos a Mateus 24, é aqui que Jesus está entrando. Não perca de vista isso. Então, desse ponto de vista, nós temos o quê? Que o ato, portanto, de Jesus entrar em Jerusalém, nós temos uma cena subsequente, que é a cena, portanto, do que a gente chamaria da purificação do templo. Jesus entra no templo, e aí, portanto, ele faz o que a gente chama de uma atividade de vindicação, ele vindica, na realidade, aquele ambiente como lhe sendo próprio, como sendo, portanto, uma razão especial para o templo existir, e naquele momento Jesus, então, na sua atividade de realeza como rei, porque ele é recebido na sua entrada para, então, Jerusalém, sobre que, então, eu diria, canção ali é apresentado por aqueles que fazem aquele séquito, eu diria, acompanhando a Cristo, cantando, e eles cantam, bendito é aquele, portanto, que vem em nome do Senhor, mas usa uma expressão, Hosana, Hosana, e aí essa expressão, eles terminam dizendo exatamente que ele é rei. Então, Cristo, nesse aspecto, está agora se dirigindo para Jerusalém. Ao chegar no templo, qual é a sua primeira ação? Ele realiza um ato de purificação. Ele expulsa os cambistas, você deve, então, estar consciente desta verdade aí, e neste ato, portanto, Jesus, de alguma forma, deixa claro que a sua casa, o templo ali, tinha uma singularidade. Não podia ter sido transformado num ambiente de salteadores, de ladrões, de, então, venda de bugigangas, porque a sua casa tinha um propósito, e esta casa ele nominou, ela seria casa de oração para todos os povos. Nesse sentido, Jesus reclama o que a gente chama de, então, uma universalidade, ou uma universalização da sua mensagem, porque quando ele diz que a sua casa deveria ser, portanto, casa de oração para todos os povos, nesse sentido, ele não faz o que a gente chama de acepção de pessoas. Não importa se é, portanto, o índio, não importa, portanto, que é o ameríndio, não importa, portanto, que seja lá o asiático, norte, sul, leste, oeste, qualquer ambiente que essa terra possa ser contemplada, é necessário atentar que nessa expressão Jesus, portanto, localizou a todos os seres humanos como partícipes dentro de sua casa. O que implica dizer que cor de pele, nacionalidade, aspecto, portanto, de beleza ou de feiura, não são elementos que podem contribuir para trazer alguém à identidade de um cristão. A identidade de um cristão tem um elemento, e o elemento é: vamos à casa do Senhor para adorar. Agora, quando Jesus, então, vê que o templo está nesta conjuntura, aqui o capítulo 21, não perca de vista o verbo, ele está entrando em Jerusalém. Agora, quando nós vamos para o capítulo 21, a partir, então, dos versículos 28 ao 32, nós temos aí uma série de parábolas que Jesus começa a contar. É claro, elas iniciam lá exatamente logo após a purificação do templo, ele, então, começa a contar uma parábola, a parábola, portanto, da figueira sem fruto. E aí ele conta uma outra, então, parábola, que é a que aparece, portanto, aqui nos versículos 28 a o versículo, portanto, 32. Que parábola é essa que se apresenta aí? Ele apresenta, portanto, a parábola dos 2 filhos, ou seja, uma narrativa que expõe
uma série de parábolas, não perca de vista, aonde estamos aí com Cristo, no ato de purificação dentro do santuário, ele narra uma série de parábolas. Número 1, parábola, portanto, aqui do capítulo 21, do versículo 18 até o 22, ele narra a primeira parábola, que é a parábola, portanto, da figueira sem fruto. Depois, ele narra uma outra parábola, que é a parábola que se apresenta no versículos 22 ao versículo 32. A parábola, então, dos 2 filhos. A terceira parábola aparece, então, do versículo 33 ao 44. Aqui Jesus fala dos lavradores maus. E aí, então, nós vamos para uma outra sequência de parábola. Quando Jesus, portanto, aí, já no capítulo 22, versículos 1 ao 14, Jesus conta uma outra parábola, que é a parábola, então, aí que evidencia o que a gente chama, portanto, que ilustra este fato. Que fato? As bodas, então, aí que ele faz referência no capítulo, então, 22, e aí quando ele chega no capítulo 22, tratando das bodas, então, aqui, então, se refere, o reino de Deus vos será tirado, que é a frase mais importante que a gente precisa aqui estar atento. Quando vamos, portanto, ao versículo, então, 43 do capítulo 21, se você não acompanhou o raciocínio, eu sei que estou muito rápido, eu vou dar uma sequência melhor. Vamos lá. Eu lhes disse que Mateus, então, 24 e 25 não podem ser estudados um fora do outro, temos de estudar junto. Número 2, eu lhes disse que há o que a gente chama, portanto, de um bloco de narrativas para abrir o capítulo 24 de Mateus. Qual é esse bloco de narrativas? Desde o capítulo 21, Jesus começa, portanto, uma série de, eu diria, discursos, por meio de um recurso que é parábola, para evidenciar uma circunstância. Não perca de vista, eu lhes disse também, que ele é recebido como rei. O primeiro ato, portanto, que ele faz quando entra em Jerusalém e se dirige ao templo, é ele fazer o processo de purificação no templo. Como ele faz isso? Ele expulsa os cambistas, ele expulsa os vendedores, portanto, de bugigangas, e naquele exato momento, Jesus, então, começa a contar algumas parábolas. Dentre elas, eu fiz menção, pelo menos aqui no capítulo, eu diria 21, nós temos pelo menos 3 parábolas aqui expostas. Parábola número 1, ele trata, portanto, da figueira sem frutos, ele trata, portanto, dos 2 filhos, a parábola aí que apresenta, portanto, algo nesse sentido, ou seja, o que evidencia que cada uma dessas parábolas, Jesus tem algo em mente, e eu vou lhes dizer daqui a pouco. Então, ele conta a terceira parábola, que tem a ver com os lavradores maus, e aí, quando nós chegamos ao final do capítulo, então, 21, há uma frase que eu quero lhe chamar a atenção, que é a frase do capítulo 21, verso 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Se aperceba que, de alguma forma, aqui Jesus está retomando a primeira parábola. Figueira sem o quê? Sem frutos. Então, o que Jesus está a referir-se com a parábola? A Israel. Como Israel é tratado lá no livro de Isaías, no capítulo 5? Como uma figueira. Mas veja que Jesus chega a esta nação e esta nação não tem os frutos, os quais, portanto, deveria ter produzido ao longo do tempo, nesse relacionamento com as verdades que lhe foram entregues. Aí, então, Cristo conta a segunda parábola, e a segunda parábola, como ele nomina, portanto, aqui, que então vos parece, versículo 28, ele diz, um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. A que vinha que se refere? A Israel? E a esses 2 filhos, o que se representa dentro da parábola? É claro que nós temos aqui o que a gente chama de uma parábola messiânica, demonstrando que Israel, de alguma forma, teve sempre a oportunidade, a chance de aceitar aquele que entrou em Jerusalém pelas suas portas, reconhecido pelo povo comum como sendo rei.
e fez o processo de purificação no templo para que se entendesse que aquele lugar não deveria se transformar em um ambiente, portanto, comum, mas algo destacado, casa de oração para todos os povos. Mas Israel tinha o templo como sendo que condição quando Jesus ali o encontrou? Como um ambiente como se fosse de vendagem. E aí, então, no versículo 43, Jesus apresenta o que nós poderíamos chamar de, portanto, uma profecia de tempo. E veja agora como ele conclui no versículo 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, percebam, então Jesus estava onde contando essas parábolas? No templo. Quando ele começou a contá-las? Depois que fez o ato de purificação. E quem estava ali ouvindo? O povo comum e os líderes judaicos. E agora vejam o que acontece. E vejam como eles concluem no versículo 45. Entenderam que era a respeito deles que Jesus o quê? Falava. Portanto, as parábolas tinham uma direção, atingir a liderança judaica, porque ela, em particular, dominava o conhecimento e estava evitando dizer, de fato, como deveria ser ditas as verdades para o povo comum, e os líderes haviam desviado o povo da verdade, contando, na verdade, mentiras e ensinando coisas das quais o Senhor nunca pedira. E, diante disso, o povo estava no que a gente poderia chamar num fiasco de sua fé. Então, no versículo 46 se conclui, e conquanto buscassem prendê-lo, observe que mesmo ali, quando eles se aperceberam que as parábolas tinham um sentido particular para eles mesmos, o que eles então aqui buscam fazê-lo? Prender a Cristo. Temeram as multidões porque estas o consideravam como profeta. Então veja que a intenção da liderança judaica, depois de ouvir os apelos de Jesus, não foi de uma transformação e submissão à orientação do Espírito de Deus, que deveria estar atuando sobre eles, mas eles estavam rejeitando a atuação do Espírito Santo. E nesse sentido, qual foi, portanto, agora o ato que eles queriam colocar em prática? Prender a Cristo. Não obstante, não levaram a exercício, a prática, aquilo que estava na intenção de todos eles, porque temiam a multidão que acompanhava Jesus. E aí você vai se lembrar, que multidão? Aquela que o acompanhou quando ele entrou em Jerusalém, montada naquele jumento, e aí exatamente cantando. E você lembra exatamente isto, Hosana, Hosana. E aí, então, bendito que vem, então, em nome do Senhor. Então, aí veja que esta expressão é uma expressão que localiza Cristo como rei de Israel. E é exatamente aí que os judeus começaram a se aperceber que o governo de Cristo não tinha nenhuma concorrência com o governo deles. Cristo estava a tratar de um governo espiritual, aquilo que ele já havia dito para a samaritana lá em João capítulo 4, que o Pai buscava verdadeiros adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade, e não uma espécie de religião, do ponto de vista como os judeus haviam ali estabelecido, comunada, imbrincada, relacionada com o Estado romano. Jesus queria, portanto, um povo livre, mas livre no poder de sua palavra, do evangelho, da verdade que ele viera ensinar, sem essas amarras, portanto, de teorias, de fábulas, de filosofias, tanto quanto feitas, então, ali pelos, eu diria, pelas seitas judaicas, fariseus, saduceus, essênios. Então, esses grupos que dominavam o sinédrio, dominavam, então, ali o santuário, estavam, por assim dizer, transformando a casa de Deus nesta bagunça. E aí Cristo, portanto, começa a fazer o que aqui já narramos. Vem o capítulo 22 e entramos na quarta parábola. Esta parábola aqui que fala sobre as bodas. E você deve intuir desta parábola exatamente a isto a que se refere Cristo. Vamos tomar, portanto, a parábola para tomarmos alguns pontos de partida para entender o capítulo 24 de Mateus. Observe, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho.
Percebe que a expressão rei aí, ela, portanto, é muito comum para identificar no Evangelho de Mateus. Claro, Mateus estava falando para uma audiência judaica, então é muito comum Jesus aparecer aqui no Evangelho como rei. Mas veja que aqui Jesus é que está narrando a parábola, e ele então conta de quê? De uma festa. E veja que este senhor que tem, portanto, aí o rei celebrou as bodas do seu filho. Quem é este rei? O que é as bodas? Vem uma outra pergunta, o que é o reino? Então, Cristo aqui está demonstrando que, de alguma forma, os céus tomaram todas as medidas para levar Israel a compreender que o rei viria, que ele que lá estava era o próprio rei. Você se lembra quando Jesus estava lá na Galileia, quando entrou naquela sinagoga e tomou o texto lá, portanto, do profeta? E naquele sábado, de acordo com Lucas, capítulo, então, 4, verso 16, Jesus deixa claro que agora se cumprira esta profecia. A ele mesmo, que ele era aquele prometido, então, que os profetas haviam falado e prometido, portanto, nas próprias profecias. Mas, em particular, aqui essa parábola se refere a que o reino de Deus, na verdade, estava com eles, e eles estavam mais preocupados com o reino humano. Por isso que Jesus dissera que o meu reino não é deste mundo. Por isso que ele dissera muito francamente para os discípulos que o seu reino não vinha como que os reinos humanos, com comida e bebida. O reino de Cristo é distinto. E todos nós que de alguma forma não entendemos isto ainda, precisamos entender para não termos decepções. Não é com Cristo, é com a forma equivocada de estudarmos a Bíblia. De, então, perdermos de vista que Cristo Jesus deve estar entronizado em nossa mente. Nós não vamos encontrá-lo numa caverna. Não é através, portanto, eu diria, de alguma autoflagelação, de autopenitência, de fazer com que o nosso corpo sofra para poder, então, nos tornarmos aceitos por Cristo. Não. Ele deixou claro que o seu reino seria implantado aonde? Em nosso coração. Qual foi a pregação de João o Batista? O reino de Deus chegou até vós. Veja como que é a expressão. Se o reino chegou até nós, não somos nós que vamos ao reino, é o reino que vem a nós. Isto aqui é de uma, eu diria, glossa profunda. Nós precisamos entender que não é nós que nos dirigimos ao reino, é o reino que veio até nós. Então é o ato de Deus de nos chamar para fazermos parte do seu reino. Nós não construímos, nós não participamos com nenhum tipo de atividade para, eu diria, para torná-lo belo. O reino vem e vem completo. E você que me escuta nesta noite precisa aprender esta questão singular. Cristo te oferta o reino dele. E ele não o faz requerendo de você ou de mim alguma coisa em troca, exceto algo em particular, como diz então, eu diria o sábio Salomão, dá-me, filho meu, o teu coração. A única coisa que Jesus reclama de nós é que nós o aceitemos como nosso Salvador pessoal e necessariamente nos tornamos partícipes do seu reino. E se ele é rei, nós somos príncipes. Você é princesa, senhora, que me escuta nesta noite. No reino de Deus você tem lugar. No reino de Deus você tem assento reservado à sua mesa. É esta a noção que Jesus contara nessas parábolas. Que, então, como entraste aqui, por que não tens as vestes nupciais? Porque para que nós possamos adentrar ao reino do Senhor, o caminho é Cristo. Ele nos põe dentro do reino. Por isso que, quando João disse que o reino chegou até vós, Israel estava expectando por quê? Por uma construção humana, que de alguma forma alguém com algum poder político, de influência com o governo romano, pudesse romper com esse sistema e tornar Israel, portanto, uma nação destacada, poderosa e governada por alguém que tivesse ali com regramento e por alguma razão, atribuir lugares para os mais, então, expectantes. Sinédrio, fariseus, saduceus, e, é claro, parte ali deste grupo, o que a gente chamaria aí de essênios, né?
um grupo, portanto, restrito dentro de Israel, com as suas peculiaridades de compreensão das verdades, como eles entendiam do Antigo Testamento. Mas Jesus frustra tudo isso. Então, esta parábola inicia esta jornada. E aí, vejam, quando nós chegamos ao versículo 7 da parábola, algo singular. Por isso que eu lhes digo, nós não podemos estudar Mateus 24 sem tomarmos esse bloco aqui de parábolas para que nós vejamos como elas estão altamente relacionadas com a questão lá de Mateus 24. Veja o verso 7 aqui de Mateus 22. Diz, o rei ficou irado. Você se lembra de Apocalipse? Como que se, então, impõe Apocalipse? Ali, capítulo 6, versículos 15 ao, eu diria, 16 e 17. A oração, então, do que eu chamo dos imbecis, que estão orando as rochas para escondê-los da face daquele que se assenta no trono, e de quê? E da ira do Cordeiro. Observe aqui como a expressão, portanto, se, eu diria, faz eco. É claro, Apocalipse, temos o eco aqui desta parábola. Observe, o rei ficou irado. E enviando as suas tropas, essa expressão aqui é um termo utilizado para referir-se a anjos, que também pode se referir-se a os profetas, a tropa que Deus usava. A comunicação para com Israel se dava por meio de quê? Destes homens sagrados, os chamados, então, Navi, ou seja, os porta-vozes de Deus, que eram os profetas. E estas tropas, que o Senhor, portanto, aqui usa como, então, mensageiros do Senhor, pode localizar, no instante, os próprios profetas, mas podemos localizar também os próprios anjos, que têm essa atividade, eu diria, também de comunicação, mas também de usar, eu diria, com a autorização de Deus, atos de, isto mesmo, mortandade, como ocorrerá em relação, portanto, às pragas, lá de Apocalipse, capítulo 16. E veja como termina o verso. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Assassinos de quem? Quem está registrado na parábola? Seu filho. A quem se refere? Ao próprio Jesus. As bodas têm a ver exatamente com a festividade que o Senhor queria dar para Israel, se Israel aceitasse o Cordeiro de Deus como, então, que tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1, verso 29. Então vem uma outra pergunta aqui. Como nós podemos nos tornar partícipes destas bodas? O reino nos foi ofertado, mas para que nós possamos participar dessa festa, necessariamente nós precisamos ficar fiéis para chegar o dia da grande festa. E aí veja como é que, então, eu diria, o rei, que ofertou a festa para o seu filho, as bodas, ele, então, convidou pessoas, não aceitaram, e aqueles, então, que eles convidou simplesmente começaram a lutar para destruir os seus próprios mensageiros, e agora o rei se ira, e veja como acontece. Exterminou aqueles assassinos, eles incendiou a cidade. A palavra aqui que está destacada, cidade, é toda uma narrativa em relação à própria Jerusalém. Esta cidade a que Jesus aqui se refere é exatamente uma expressão para localizar Jerusalém. Por isso que Mateus 24 está intimamente relacionado aqui com Mateus capítulo 22. Aliás, o bloco do capítulo 21, 22, porque essas parábolas estão intimamente relacionadas com esse instante que Jesus entrou em Jerusalém. Não perca de vista esse verbo, porque ele será muito importante. E aí nós temos, então, essa série de parábolas. Quando nós chegamos no capítulo 23, nós encontramos algo aqui bastante singular. Jesus, então, é mais enfático. E aqui Jesus, ainda enquanto está ali, no templo, ele está nesse discurso, não perca de vista. Mateus 21, Mateus 22, Mateus 23, Jesus está no templo. Toda esta narrativa que tem do capítulo 21 ao capítulo 23 de Mateus, Jesus está no templo. Após fazer o ato de purificação, ele vem, portanto, com essas narrativas aqui. Agora,
O capítulo 23 é uma espécie, portanto, de auto-julgamento que Jesus faz de toda a liderança judaica. Ele começa em parábolas e agora ele se dirige diretamente a estes. Então, o capítulo 23, os chamados ais dos fariseus, Jesus aqui, então, expõe de maneira bastante clara quem são aqueles que estão lidando dentro de sua igreja de maneira incompetente e irresponsável. Portanto, quando Jesus chega aqui a partir do versículo 13 do capítulo 23, e ele coloca a hipocrisia como sendo o comportamento dessa liderança, isso nós devemos despertar. Senhores que me escutam e senhoras, jovens que estão me ouvindo nesta noite, nada está sem ser visto pelos olhos poderosos de Jesus. Ele sabe se você serve a ele para receber aplausos ou se você serve para, de fato, amá-lo como uma expressão de agradecimento. Ele sabe se você está devolvendo seus dízimos para aparecer numa relação que você é uma pessoa que devolve muito ou você está fazendo como um adorador fiel. Você não pode cair nessas pegadinhas de achar que você pode enganar-se a si mesmo. Este capítulo é algo particular para a liderança. Jesus aqui está dirigindo, portanto, o seu olhar especificamente para a liderança e está chamando a atenção da liderança de Israel. Essa liderança que se comporta de maneira hipócrita, que diz o que deve ser feito, mas não faz. Fala para que os outros, portanto, não coloquem cargas no dia de sábado para levar, mas Jesus diz assim, são hipócritas, porque quando uma, então, ovelha cai num buraco dia de sábado, eles mesmos fazem isto para fazer todo o esforço para tirar, mas querem, então, agora, julgar os demais que, então, fazem a mesma coisa. Então, Jesus aqui apresenta uma série, portanto, de dificuldades. Agora, é claro que você precisa atentar um detalhe aqui, as expressões que aparecem aqui nos ais deste capítulo. Veja o versículo 16, a que Jesus se refere. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. A expressão aqui santuário, a palavra que aparece aqui em grego é naos. Naos. Essa expressão aqui, nós temos, portanto, duas expressões para referir-se a, então, santuário. Esta que aqui se apresenta, naos, contempla exatamente a parte do que a gente chama todo o templo. Isso implica dizer que Jesus está aqui sentenciando a ideia de que eles estão colocando no templo o poder, nas coisas do templo o poder, mas o poder não está no templo, o poder não está nas coisas do templo, o poder está naquele que veio ao templo, entrou ao templo para se encontrar conosco. Esta visão nós não podemos perder de vista quando vamos à igreja. Nós não vamos à igreja para apresentar o sapato novo, a camisa ou o paletó novo, ou a música que nós queremos ouvir. Nós vamos à igreja porque o naos lá está, o santuário vivo lá está. Ele é, então, aquele que nos chama para nos encontrarmos com ele. Não são as coisas do templo que nós devemos, portanto, ter reverência por elas. Quando temos reverência por Jesus, nós saberemos nos comportar dentro do templo. E há alguns que perderam de vista, inclusive, esta singularidade, esta atribuição que devemos ter ao templo. O templo não é lugar de comida, o templo não é lugar de namoro, o templo não é lugar de expressar apreço ou carinho, seja para a esposa, para uma namorada ou para um noivo. O templo é lugar de oração, de adoração àquele que lá está. E aqui Jesus, neste capítulo, ele está demonstrando de maneira singular o que eles fizeram no templo. E você se pergunta agora, meu querido amigo e irmão, eu e você, quando vamos à casa do Senhor, que é chamada casa de oração para todos os povos,
quando ali entra, portanto, um católico, quando ali entra um batista, quando ali entra um espírita, quando ali entra um ateu, é casa de oração do Senhor. E ele receberá a bênção não por causa de nossa presença, ele receberá a bênção porque na hoz de Deus está lá. O templo, eu diria ali, encarnado ali está. E nós precisamos ter esta visão tão profunda para não fazermos da casa de Deus a nossa própria casa. Veja que para Jesus poder apresentar as primeiras verdades, qual foi o seu primeiro ato quando entrou? Purificou. Você entendeu isto? Nós não podemos nos encontrar com o Senhor sem que o ambiente primeiro esteja purificado. E a pergunta é, que purifica o ambiente? É claro, a presença de Cristo Jesus. Então, quando eu e você nos dirigimos à casa de Deus, levemos conosco esta noção. Nós estamos indo para um ambiente sagrado, porque lá está o Senhor que vai nos encontrar. Agora vem a pergunta. Sai o povo de Deus do templo, o ambiente é comum, é qualquer outra coisa. Entende? Mas se vamos à igreja para adorar, o ambiente não pode ser mais a lanchonete para os nossos lanches. Eu diria, eu estou falando do templo, da parte, portanto, da adoração. Cuidado para não confundir as coisas. Nós não podemos transformar aquilo, portanto, numa lanchonete, para uso, portanto, de balas, para uso, portanto, de chocolate. Estas coisas nós damos para fora do templo. Lá dentro, adoração, louvor, porque ao Senhor pertence o ambiente. E por que Jesus purifica? Porque transformar a sua casa numa coisa comum, vendas, produtos. Você entendeu? E aí ele diz, em particular, ai de vós, reitero o verso 16, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, quem jurar pelo naós, isso é nada. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Dizendo de outra maneira, para os guias cegos, vale mais o banco, vale mais o ar-condicionado, vale mais o púlpito, aquela mesa, do que a presença de Cristo. Às vezes, as briguinhas desenvolvidas com os irmãos não é por amor a Cristo, mas pelo objeto que foi colocado dentro, eu diria, do próprio, ambiente. E aí vem a pergunta, em razão de que estamos brigando? Em razão de que estamos discutindo? As coisas do templo, e não o Senhor do templo. E Jesus diz, isto é uma hipocrisia, isto é um guia cego, porque valoriza as coisas em detrimento do Senhor das coisas. E assim, meu querido amigo e irmão, quando nós vamos, portanto, para o capítulo 23, aí há uma série de coisas que Cristo apresenta. Por exemplo, no versículo 32, ele diz, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Jesus aqui recapitula, dizendo de outra maneira que a liderança de Israel chegou, portanto, a um nível tão distinto de situações agressivas que começaram a encher a própria medida dos antepassados, do ponto de vista, eles acumularam mais pecados do que os outros, a ponto de que agora a própria medida entorna. E por quê? Porque estão aqui numa situação de rejeitarem, como os pais o fizeram, rejeitarem a Cristo, e agora, portanto, eles assumem a mesma posição. No versículo, portanto, aqui 36, Jesus diz, em verdade vos digo que todas estas coisas que hão de vir sobre a presente geração. Que coisas? É claro. Então, no contexto, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, Jesus está dizendo que tudo aquilo que eles praticaram, aquela geração que lá está, iria vivenciar todos os horrores de terem rejeitado a Cristo e agora vão sofrer na pele esta rejeição. É isto que dá o que a gente chama de abertura para o capítulo 24 de Mateus. Mas antes de fazê-lo, eu gostaria de chamar-te a atenção para o que Jesus diz no versículo 33. Ele diz, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A quem Jesus está fazendo esse discurso tão duro? A liderança. E alguém poderia dizer, poxa, se um pastor viesse pregar um negócio desse para os líderes,
ele sairia da igreja num caixão, mas num caixão assim, uma perna em um braço em outro, porque a gente mesmo trucidava. É claro, veja, nós estamos recebendo uma mensagem de Cristo. Cristo encontrou a sua casa desta forma. E a gente precisa atentar que quem transformou a casa de Deus em algo desta natureza foi a liderança. Covarde, apática, mais interessada nas coisas do que nas pessoas, mais interessada em ver o seu nome ficar nos anais da igreja como alguém que doou isso, doou aquilo outro, estão mais preocupados, como então Jesus dissera lá em Mateus 23, verso 16, com o ouro do santuário, do que, de fato, com o Senhor do santuário. Meus queridos amigos e irmãos, as coisas passam, mas Jesus dissera, as minhas palavras não. As coisas passam. Nós precisamos aprender a amar a Cristo. E agora vem exatamente o que eu chamo de introdução a Mateus capítulo 24. Veja os versículos 37, 38 e 39 do capítulo 23. Não perca de vista, Jesus está onde? No templo. Como Jesus chegou? Claro, entrando em Jerusalém. O verbo principal para toda essa narrativa, se eu pudesse fazer uma síntese do capítulo 21, 22 e 23, o verbo principal é entrar. Agora vamos aos versículos 37 ao 39. Diz assim, mais perto da Bíblia comigo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Você consegue sentir lágrimas aqui em Jesus? Veja que depois que ele termina toda essa narrativa, ele está agora chegando ao que a gente chama do desfecho deste discurso. E agora veja como ele usa as expressões. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Que coisa, não? Nesse sentido, Jesus está dizendo como que a galinha que ajunta os seus pintalhescos debaixo de suas asas, eu gostaria de fazer com todos vocês, mas os profetas que foram enviados, vocês mataram. E aqueles outros que, então, são meus mensageiros, vocês apedrejam. Como vocês podem, então, entrar no meu reino? E aí vem o verso, continua, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eu sinto aqui, nessas expressões, lágrimas dos olhos de Jesus. Eu imagino, naquele instante em particular, esses líderes se voltando na sua mente, ou olhando um para o outro, se perguntando, o que fizemos? Veja que amor profundo Jesus tem. Ensina a verdade, mas apela para o arrependimento. Quantas vezes eu quis vos ajuntar? Quantas vezes eu quis vos ajuntar? Eu gosto exatamente deste verbo aqui, o verbo ajuntar. Porque isso revela, meu querido amigo e irmão que me escuta nesta noite, nós não somos pessoas divididas. Você pode gostar de uma comida, você pode gostar de um tom de tecido, um tom de roupa, uma cor. Isto não é o que nos divide. O que nos torna divididos dentro da igreja é a forma como nós, muitas vezes, achamos que o Senhor aceita qualquer coisa que nós vamos levar para Ele. Não, Ele não aceita. A sua casa tem de estar purificada. E para que a casa esteja purificada, para que Ele possa habitar, é necessário entender que a minha e a sua casa se chama corpo. É Paulo que nos ensina que o Espírito de Deus não pode habitar em uma casa que está imunda. Ela precisa ser purificada. E eu preciso aprender a pensar coisas boas, a cantar coisas boas, a ver coisas boas. Se a minha mente está embotada de sujeira, não é ali naquele ambiente que ela vai se purificar.
O que eu aprendi e ouvi durante a semana, o que eu assisti, o que eu li, e quando eu vou ao encontro com o meu Deus, eu não tenho prazer em louvá-lo, em adorá-lo, porque a minha mente está embotada. Como posso oferecer-lhe um perfeito louvor? O perfeito louvor não tem a ver com entonação, não tem a ver se, eu diria, os acordes estão adequados, não tem a ver se o tom, eu diria, melhor, o volume de som está... Não é este perfeição. A perfeição é que o que vai louvar, o que vai pregar, precisa entender que está pregando e louvando para o Senhor. A mensagem que está sendo levada é a mensagem do Senhor. E eu não posso escolher fazer uma pregação para maltratar um membro. Isso não é pregação, isso é recado. E recado a gente dá visitando. Recado a gente dá em meios de comunicação. Mas na mensagem, quando as pessoas começam a se comportar dentro do ambiente como que aquilo não tivesse valor, o pregador tem de chamar a atenção. Tem de deixar claro que não podemos fazer do evangelho como que jogando pérolas para os porcos. Quando eu saio de casa para ir à igreja é para adorar. Quando eu saio de casa para ir à casa de oração para todos os povos é para louvar. E eu não posso perder de vista isto. Sair de casa para ir tomar satisfação com o irmão dentro de uma igreja, você tem de entender que nesse sentido Jesus está dizendo, eu queria ajuntar-vos. O verbo ajuntar, que não é, portanto, muito comum em língua portuguesa, é preciso que nós aprendamos a conjugá-lo sempre em nosso dia a dia. Deus não quer ninguém separado, ele quer junto. Não é junto de, eu diria, aconchego, é ajuntar-vos do ponto de vista da nossa crença. Quando você se dirigir à igreja, minha irmã, meu irmão, seja mais cuidadoso, porque ali está a autoridade máxima e não é o pastor, é o Senhor que é onipresente. Não importa que você esteja aí debaixo de uma choupana, lá na roça, com a sua esposa, dentro de uma casinha humilde, se você se reúne para adorar o Senhor, aí ele vai estar. E a expressão 2 ou 3 não é numérica. O Senhor está dizendo que onde houver um adorador, ele vai estar. Esse é o sentido. Não é que você precisa ter 2 ou 3, ou uma multidão. Aonde houver alguém para adorar, ele vai estar. E aí vem um detalhe em particular. Quando Jesus diz assim, que ele gostaria de ajuntar, ele está dizendo para mim, para você, sabe o quê? Que ele chora igualmente quando ele chorou, quando viu Jerusalém. Que mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados, porque muitas vezes o Senhor está falando para você através de uma música, através de uma pregação, e você está lá no seu brinquedinho. E quantas vezes o Senhor queria te ajuntar naquele dia em particular? Quantas vezes ele queria, naquele momento em particular, te tornar alguém destacado na sua mensagem, mas você desviou o olhar porque achava que era mais importante o seu brinquedinho. Amigo, às vezes são 30, 40 minutos, às vezes 1h30, quando nós estamos dentro da igreja e não suportamos ouvir a mensagem. Eu te pergunto, como o Senhor pode te ajuntar? Você precisa atentar à linguagem tão singular, mas tão, eu diria, de alguma forma impactante. Veja o carinho que Jesus usa aqui. Você já olhou uma galinha quando ela, portanto, está cheia com seus pintalhescos? Eu tenho várias aqui na minha roça. E eu e a Adna e o meu cachorro, que muitas vezes eu saio com eles para um mais novo, outro mais velho, um mais bravo, um mais dócil. O mais dócil sempre sai comigo para ir ao galinheiro. E eu faço sentar lá para olhar exatamente a singularidade de como é protetiva. O piar é diferente, o chamado é diferente. E às vezes quando um atrevido filhote cai fora, vai para distante dela e fica lá piando, você consegue distinguir que há um desespero da mãe. E Jesus pega esta cena tão íntima, esta cena tão singular, para dizer para mim, para você, eu queria te ajuntar como a galinha faz. Você não escuta a voz do Senhor te dizendo nesta noite, amigo, amiga, meu irmão, ouça o meu chamar,
Você pode estar muito distante, como o filhotinho que saiu das asas da mãe, mas eu quero te juntar de novo. Eu estou te chamando com a minha voz. E a semelhança da galinha, eu começo a olhar muitas vezes essas coisas aqui e eu fico refletindo para poder ter uma pregação mais forte, mais humana, mais presente. Não basta conhecer tanto de teologia, a gente precisa conhecer, mas a gente precisa tornar isso mais claro na mente dos nossos irmãos. E quando eu vejo, portanto, a mãe, a galinha lá desesperada, eu vejo o tom que ela então cacareja. É diferente. O filhote que está perdido, que está muitas vezes sendo vítima de um gavião que está passando para comê-lo, ela se desespera. E é algo tão profundo que ela faz, quando ela começa a chamar, ela bota todos eles debaixo da asa e fica aquele montante lá. O gavião que vê aquele negócio não consegue se aproximar porque se apercebe que há proteção. É claro, na parábola, no texto de Jesus, não aparece um gavião. Mas eu gostaria que você entendesse nesse singular para você aqui, que se você estiver debaixo das mãos protetoras do Senhor Jesus, não tem ataque de Satanás que te alcance, amigo. Você entendeu a narrativa aqui, a analogia que eu estou fazendo? Não tem ataques capazes de, eu diria, ultrapassar as mãos poderosas de Cristo Jesus. Elas te protegem, elas te guarnecem. E não há coisa tão profunda. Esses dias, olhando mais uma galinha aqui está chovendo muito, né, nesses dias, e nesse momento de frio, eu saí para olhar como elas estavam, e como é particular. Ninguém sofre frio. E ela parece que transmite muito mais calor para esse instante. Ela sofre todas as intempéries. A pena molhada, o bico molhado, muitas vezes resfria-se, e aí vem a medicação que eu tenho de utilizar, mas os pintalescos estão todos protegidos. Você entendeu o verbo ajuntar? Os golpes da frieza do pecado não te atingem se o Senhor for a tua proteção. Meu querido amigo e irmão, Cristo está terminando o seu sermão ali dentro do templo. E os versículos seguintes ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. A vossa casa ficará deserta. Aqui ele se refere ao templo. Ele está dizendo em particular, isso daqui não terá mais nenhum efeito depois que eu partir. E aí no versículo 39, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Você sabe que este salmo, ele só ocorre aqui em Mateus 2 vezes. Esse é o Salmo 118. Não perca de vista isto. Esse é o Salmo 118, versículo 26. E há 2 vezes que este salmo aparece no texto de Mateus. Neste instante, Jesus apresenta esse salmo em que contexto? Numa perspectiva de fim, o que a gente chamaria num olhar escatológico. Jesus dizia, neste salmo aqui, apontando para o quê? Quando ele vier para esta terra, na sua, então, segunda vinda. Mas ele deixa claro que o templo ficaria o quê? Desértico. Ou seja, o templo entraria em desolação. Entendeu isto? Agora veja um outro detalhe. Quando Jesus, então, faz esta referência aqui a este salmo, nesse sentido escatológico de Mateus capítulo, então, 23, verso 29, Jesus coloca aqui o juízo que está vindo, portanto, para Israel, e ele coloca, portanto, juízo sobre os próprios judeus, e agora ele apresenta esse juízo dentro dessa perspectiva. A expressão aqui para a vinda seria parousia, que é a expressão em grego, né? Ou seja, para a sua vinda. O que eu quero dizer, Jesus concluiu o sermão. Mateus 24, como abre o texto? Que ele estava saindo do templo. Você localizou lá atrás o verbo entrar. Agora ele está saindo. Como fica, portanto, o templo aí? Desolado. A desolação do templo se deu após esse sermão de Jesus.
E aí vem, quando ocorre a morte de Cristo, que então o véu do santuário se rasga de alto a baixo, o que nós temos aí? A execução daquilo que Jesus já havia dito, de que a casa ficaria desolada, desértica. E por quê? Porque perderam de vista o naós de Deus. Ou seja, não confunda, estou falando naós, santuário. Não estou falando laós, que é povo. O laós somos nós. O naós é Jesus, o próprio santuário. O santuário encarnado. Mas ele disse, esta casa ficará deserta. Eu termino fazendo uma pergunta para você, porque amanhã nós vamos encontrá-lo já fora do templo. Como você imagina que a sua noite deveria encerrar hoje? Estou fechando minha Bíblia aqui. Como você deveria, então, enxergar? Sua casa está deserta? Ou o santuário continua aberto porque Jesus aí está? Você não gostaria de convidá-lo para que ele pudesse te ajuntar como filhos, esposa? Entender que a tua casa só terá, de fato, a alegria que é necessária, a paz que é necessária, a proteção que é necessária, se ele fizer parte dela. Amigo, procure ter mais intimidade com o Senhor, o teu naós, o teu santuário. E eu apelo ao meu Deus, que esta profecia atrelada aos judeus não se cumpra em nenhum momento com você. Vossa casa ficará deserta. E só vão me ver até o dia em que me dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus, então, põe ali uma profecia que vai ser desenvolvida em Mateus capítulo 24 e ampliada no capítulo 25. O que eu tentei te mostrar nesta noite, que você precisa aprender a permitir Jesus entrar. Mas, por favor, não permita ele sair. Que a tua casa não esteja deserta. E que este santuário que ele quer habitar junto contigo, quando de fato, então, ele voltar, que você possa, junto com a sua família, ir para as bodas do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe e te dê a graça de que o naós de Deus esteja em tua casa. Ele entrou esta noite. E eu apelo a você, mais uma vez, quando clamar, bendito que vem em nome do Senhor, esteja preparado para não permitir que ele saia. Que Deus te abençoe, é o meu desejo e também a minha prece. Muito bem, meu amigo Miguel, é com você. Ok, pastor. Muito bom. Deus continue lhe abençoando. Amém. E todos aqueles que ouviram possam estar regozijados, porque o Espírito Santo de Deus nesta noite falou em nossos corações. Amém. Amém. Podemos orar? Fala aí, vai. Eu quero falar também, pastor. Muito bem, seu Diógenes, Igreja de Brasília Teimosa. Estávamos aqui nos regozijando dessa palavra. Amém. Que para nós foi muito importante. Estamos maravilhados de ver o quanto o Senhor é maravilhoso, né? E quanto o Senhor te usa. Amém. Que Deus continue abençoando poderosamente o teu ministério, que Amém. é uma bênção, né? O pastor é uma coluna na igreja. Amém. E isso é para honra e glória do nome do Senhor. Certamente. Foi uma linda mensagem que brotou em nosso coração, preencheu o nosso coração, a nossa mente de Cristo, levou o nosso pensamento a ser cativo a Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Que o Senhor abençoe tua família, Diógenes, tua filhinha e tua esposa. Luana, você vai cantar? Eu? Sim. Agora de novo? Você quer encerrar com a música ou com o hino com os irmãos? Pode ser o hino com os irmãos. Alguém tem alguma sugestão para a gente fechar hoje?
E aí eu compartilho a tela novamente. Certo. Alguma sugestão, meus irmãos, de algum hino? Aí. Parece que não tem. Alguém fecha o áudio aí, por favor. Eu não sei, eu acho que a Caiane está querendo falar, mas o áudio dela não está muito bem. Fé à vitória, pastor. É a vitória? Fé à vitória. Fé à vitória, é o hino. Muito bem, Luana, vamos lá. Pronto, vou colocar lá. E quem puder, fechar o áudio para não ter, né? Exato, para não ter aí, eu diria, microfonia e ao mesmo tempo aí muito ruídos. Isso, vou compartilhar aqui. Tá, eu também vou fechar o meu. Uma preparação para o mesmo. Então, vamos desenvolver hoje para a manutenção de escola. Beleza? Aí, a entrada no mercado... Fala fotógrafo, fala fotógrafa. Eu quero te fazer um convite. Entre os dias 1º e 7 de junho, eu vou dar um curso... Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm depressa batalhar, e contra os inimigos de sair a combater, a nossa fé vitória ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, o mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória nos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, o mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com o poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. A vitória, o mundo irá vencer. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, eu vou fazer uma prece. Nesse instante nós temos, então, Miguel, você deixou alguém responsável por isto? A irmã Lucélia. Muito bem. Vamos fazer a prece, minha querida irmã, é com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesse momento, meu Deus, diante da
da tua santa e bendita presença, meu Pai. Pedimos, meu Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado, nossas faltas diante de Ti. E obrigada, meu Deus, por essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Obrigada, meu Senhor, pelo privilégio que nós estamos tendo, Pai, de estarmos todos juntos, reunidos em Teu nome, e assim, meu Deus, aprendendo mais de Ti. Obrigada por o Senhor ter usado o pastor José Cícero, essa mensagem, meu Deus, a nós concedida. Foi um prazer, meu Deus, ouvir o pastor José Cícero, Senhor, passar a mensagem para nós. Abençoa, meu Deus, todos nós, abençoa teus filhos na face da terra, abençoa, meu Deus, o mundo, abençoa, meu Pai, a tua igreja, abençoa, Senhor, a todos nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo e por todos, no nome de Jesus. Amém.